você, linda. Beijo e obrigada por ter aceitado o convite. Ai, que lindo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra participar de novo desse evento que é tão incrível, e mesmo a gente fazendo online, o online dá essa possibilidade da gente conseguir se conectar de qualquer lugar, de chamar pessoas, né, de lugares mais longes. E eu vou começar a compartilhar a tela porque eu tenho alguns pedidos para vocês que estão aí assistindo. A ideia, eu gosto de coisas bem práticas, gente, bem didáticas. Então, porque eu sei que é difícil, muita coisa rouba a nossa atenção, né? Principalmente agora, a gente é acostumado no home office, tem isso aqui, esse aparelhinho que é uma coisa, esse quadrado luminoso, esse retângulo luminoso que rouba a nossa atenção. Então, a ideia aqui é a gente conseguir ficar presente. Vou compartilhar, vocês estão vendo minha tela, tá dando tudo certo. Como o Ivo falou no começo, para quem não estava, gente, se vocês tiverem dúvida, podem mandar no chat, que eu vou lendo, tá? Enquanto vocês falam. E é isso, eu estou muito feliz de estar aqui. Quando a Bia me fez esse convite, eu logo pensei, a gente tem que falar disso que é tão importante, cada vez mais importante. A gente tem tentado fazer a gestão das nossas emoções, a quarentena tem salientado ainda mais emoções como ansiedade, como medo, como irritação, como frustração, além das emoções que nos acompanham no dia a dia. E como é que será que a gente pode ter uma relação mais saudável com isso? Eu quero também quebrar alguns mitos que muita gente fala de que é melhor ser racional do que ser emocional. O que será que é essa história? Então, a gente vai compartilhar um pouquinho disso aqui. Estou gostando de ver o pessoal falando da onde é. Olha, gente, Rio das Ostras, Curitiba, eu adoro. Eu faço lives, eu já vou falar do Mídia Amor, do meu projeto, eu faço lives, eu adoro saber de onde as pessoas estão falando, porque o poder da internet, a gente pode usar as coisas, é o que eu falo, a gente pode usar qualquer coisa, né, pro bem ou pro mal. E o poder da internet é incrível porque a gente consegue se conectar aí de qualquer hora para a gente falar e a gente buscar mais conexão. E o que eu vou pedir para vocês já tenham em mãos algum caderninho, algum material de anotação, porque a ideia aqui é funcionar quase como um workshop. Infelizmente não dá para ser presencial, para a gente sentir a energia de pertinho, mas eu quero, como eu falei, propor o máximo de dinâmica para trazer conceitos práticos que vocês podem levar para além dessa palestra no dia a dia de vocês, principalmente situações aí que vocês perdem o controle, que tiram, né, a gente do nosso eixo ali, tiram a gente da nossa razão. Então, vamos começar, vou começar me apresentando melhor. Como a Bia falou, eu sou criadora do Mídia Amor, que é uma rede que conta histórias de empatia. Aí tá o @Mídia Amor, que tá no Instagram. A gente conta lá, gente, histórias de empatia, de amor ao próximo, de altruísmo, inspirar as pessoas a levarem essa gentileza. Sabe a história de gentileza gera gentileza? A gente acredita nisso e a gente tem essa rede então, que potencializa a visualização da rede que compartilha histórias. E aí, esse ano, durante a pandemia, a gente fundou a Escola Mídia Amor porque a gente sentiu necessidade de compartilhar coisas que vão além da inspiração, mas ferramentas para as pessoas conseguirem praticar uma comunicação mais compassiva e principalmente a inteligência emocional. Eu sempre falo que o nosso copo ele transborda, a gente só consegue oferecer para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Então é muito importante isso que vocês estão fazendo e buscando aqui um pouquinho nessa 1 hora de encontro que a gente vai ter, que é praticar melhor a gestão das emoções, é fundamental para a gente conseguir transbordar para os outros, né? Mais equilíbrio, mais presença, mais empatia e mais compaixão. E por isso essa é uma das minhas grandes paixões, é o que eu amo estudar. Eu amo estudar comunicação não violenta, inteligência emocional, teoria U, enfim. Tenho aí cada vez mais curiosidade por conhecer essa natureza do ser humano, apesar de ser bióloga de formação. E é isso. Se vocês, deixa eu ver aqui o chat, espero que agora esteja dando para me ouvir. Mas é isso. O Ivo já compartilhou o projeto, também tem o Tá site. perfeito, Paulinha. Manda ver que agora ficou bom. Não travou mais. Então tá bom. Então tá bom. E vocês sabem, então, o que é inteligência emocional? Não dá para falar de gestão das emoções sem a gente falar de inteligência emocional. Não tem como. Inteligência emocional hoje é um assunto que tem sido cada vez mais abordado. Mas, de fato, quando a gente mergulha para isso,
a gente ainda quer trazer muito a razão. Será que é isso? Como é que será que é a relação que a gente pode fazer entre emoção e razão? Inteligência emocional começa com a capacidade da gente tomar consciência das nossas próprias emoções, que é esse autoconhecimento emocional, para a gente daí evoluir para um controle emocional, depois conseguir se automotivar. Então, é fundamental a gente reconhecer as nossas emoções para voltar para o nosso centro de equilíbrio e conseguir tirar a motivação certa para a gente ter a ação certa também. E aí transbordar, oferecer empatia para os outros e melhorar as nossas habilidades sociais. Então tá tudo interligado. Às vezes a gente tem um conceito um pouco raso da inteligência emocional, mas ela é fundamental. Quem aí ouviu falar no QE? Muito se fala no QI, né? Principalmente na minha época de escola aí. Eu sou uma jovem senhora, como a Bia falou, eu quase fiquei ofendida. Bia, eu tô quase nos 33, eu não me considero uma jovem senhora. Mas eu, na minha época de escola, só ouvia falar no QI. Todo mundo fazia teste para saber como é que estava o QI, que é o quociente intelectual, que é muito da razão, né? A nossa capacidade intelectual. E hoje, uma habilidade que tem sido muito solicitada nas empresas é o QE, que é o quociente emocional. Muita gente fala que a gente é contratado pelo nosso LinkedIn e demitido pelo nosso Facebook. Ou seja, a gente é contratado pelas nossas habilidades técnicas e demitido pelas nossas habilidades sociais. Isso acontece muito nas empresas. Então, é fundamental a gente ter essa gestão das emoções no nosso dia a dia, em todas as áreas. Nos nossos relacionamentos, a gente percebe, né, como é ruim quando a gente surta e a gente tende a surtar com quem a gente mais ama. E também nas empresas, quando a gente precisa aí se relacionar em situações difíceis, com pessoas que a gente escolhe, e a gente tem que ter um jogo de cintura. Então, espero que vocês saiam desse nosso encontro com algumas ferramentas práticas para em situações que vocês não sabem direito o que fazer e como agir. Então, só para reforçar aí os benefícios disso, por que vocês devem procurar cada vez mais fortalecer esse quociente emocional? Porque quando a gente cria a noção das nossas emoções, a gente consegue reduzir, inclusive, nossa ansiedade, nosso estresse, nosso mau humor. Porque às vezes a gente fica mal-humorada e não sabe nem por quê, não sabe nem que motivo, que razão. Então, quando a gente cria esse autoconhecimento, a gente consegue controlar mais essas situações e reverter esse cenário, né, esse estado, inclusive, de humor. E aí a gente melhora, aumenta a habilidade de comunicação, cria facilidade, tem mais facilidade para resolver conflito naqueles momentos que a gente surta, a gente deixa de surtar. Quanto mais elevado é o consciente emocional, mais domínio você tem das suas emoções. E aí você consegue ter relações mais empáticas, melhorar, inclusive, a sua produtividade, né? Porque quando você também tá ali no auge, quando você está se sentindo bem, todo mundo é assim, né? Quando a gente se sente muito bem, tá muito bem com as emoções, a gente produz mais, a gente entra naquele estado de flow que a gente fala, né? E aí a gente tem mais motivação, inclusive, para conquistar os nossos objetivos. E aqui, gente, o foco da quarentena. Pois é, essa pesquisa que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, foi uma pesquisa feita agora, em maio de 2020. Então, esses dados talvez estejam até maiores, tá? Eles foram extraídos da Harvard Business Review e esse artigo ele mostra que as pessoas que estão trabalhando de casa, os profissionais em vários níveis hierárquicos que foram feitas essa pesquisa, 75% deles estão se sentindo mais isolados socialmente. Aí você fala, mas isso é óbvio, né? A gente está mais isolado, as conexões de internet não suprem. Mas olha como isso aumentou o estresse, 67% relataram aí o aumento do estresse, apesar da gente estar passando por tipo trânsito, fila no mercado, agora aos poucos tem voltado em alguns lugares, né? Mas isso, em época de quarentena, de isolamento, as pessoas falaram, 57% falou sentir mais ansiedade, 53% falaram que estavam se sentindo emocionalmente mais exaustos. Então, olha essa relação, né, da pressão, de todos os fatores, de todas as notícias e informações que a gente é exposto numa fase totalmente nova que ninguém poderia prever, com o aumento aí do medo do desemprego, seja de quem já está desempregado e tem que lidar com a ansiedade de talvez ter que ficar um tempo a mais pelo cenário econômico, ou de quem está empregado e tem medo de perder.
Ou de quem está aí nessas relações, né, de empresa, de home office, essas reuniões no Zoom que a gente fica tendo e não sabe direito o que fazer, quando a gente tem que falar, que hora a gente liga a câmera, enfim. Os efeitos a gente consegue sentir na nossa saúde emocional. Então, para a gente começar aí já para a prática, eu vou sugerir para vocês agora uma pequena e curta meditação para vocês conseguirem reconhecer as emoções de vocês. Lembra do autoconhecimento emocional? A gente vai começar a praticar aqui. Então, tentem aonde vocês estão se sentar confortavelmente, rapidamente. Aí a gente vai fazer isso. Mesmo quem não está acostumado a meditar, fique tranquilo. Essa é uma prática breve que vai trazer um pouquinho mais de consciência do que vocês estão sentindo. Então, para quem puder, feche os olhos também. Enquanto eu vou narrando essa meditação para vocês, eu vou pedir que vocês façam uma respiração profunda. E ao fechar os olhos, começa a refletir sobre a sua vida. Imagina que você está acordando agora. Seu alarme dispara. Tenta se conectar ao seu estado mental. Como é que você se sente normalmente quando você acorda? Será que você pensa, ai, vai ser um dia lindo? Ou será que você pensa, ai, não acredito que mais um dia está começando? E aí você está se preparando, você se levanta e se prepara para trabalhar. Como é que você se sente? Será que você levanta já ansioso, já começa a conferir as mensagens, ver as notícias? Ou será que você fica empolgado, prestando atenção em cada coisa, se arrumando? E aí você está no seu lugar que você trabalha. Você começa a organizar. Será que quando você olha em volta de você, você se sente animado, motivado com as coisas que estão te esperando? Ou você fica frustrado, irritado, ansioso? Ai, vou ter que lidar com aquelas pessoas, com o meu chefe, com os meus problemas. E aí chega a hora do seu almoço. Você está tendo um almoço, será que agradável, gostoso, um momento do seu dia que você consegue apreciar? Ou será que você está comendo rápido, engolindo a comida, conferindo os e-mails enquanto isso? E aí chega a tarde, é hora de mais reuniões. Como é que será que é a interação que você tem com seus amigos, com seus colegas? Será que você também consegue ficar feliz trocando ideias com eles? Ou você fica irritado, estressado o tempo inteiro? Ah, eles não te entendem. Você se sente injustiçado. E aí acabou o seu expediente. Será que você tem um momento sozinho, gostoso, em que você consegue relaxar? Ou será que você está estressado, sozinho, se sentindo ansioso, solitário? Será que você está com a sua família, curtindo o momento de amor ali com seus filhos, com sua mulher, seu marido? Ou o contrário, tem muitos conflitos, tem situações que te sugam a energia, que te fazem sentir ali triste, ou bravo, irritado. Aí você vai dormir, você coloca a cabeça no travesseiro. Consegue pensar em quantas emoções você passou ao longo do seu dia? Será que teve alguma emoção que foi predominante? Podem abrir os olhos, foi só um exercício para vocês conseguirem se conectar e observar o quanto que as emoções fazem parte do nosso dia, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme, nas nossas interações, nos momentos que a gente está de solitude, em todos os aspectos, né? Nós somos seres ali emotivos. Então não tem como a gente se desconectar delas. Não existe um botão que a gente aperta que faça a gente se desligar e falar, agora eu sou um ser totalmente racional. Então, por isso, o propósito da gente conseguir gerir mais as emoções. E para a gente entender as emoções, a gente precisa entender o que não é emoção. Não confunda emoção com uma sensação física. Será que você está aí sentindo frio? Aqui em São Paulo está frio. Sentindo frio, calor ou fome, cansaço? Isto não é uma emoção, uma sensação física, alguma necessidade do seu organismo. Emoção também não é um humor, que é uma sensação que pode às vezes durar dias, como um estado de ansiedade prolongado nessa quarentena, um desânimo quando você volta de férias, sabe? Que dá aquela depressão pós-férias, também não é isso.
Uma emoção não é uma desordem, do tipo uma síndrome do pânico que pode durar meses ou anos. E, por fim, emoção não é um traço da personalidade. Eu me considero uma pessoa muito determinada, muito emotiva. Não, isso não é uma emoção, isso é uma característica que me acompanhou. Então, agora que já deu para explicar um pouquinho melhor o que não é emoção, eu vou falar para vocês o que são as emoções. São reações rápidas, elas duram de 5 a 40 segundos. Elas são desencadeadas pela nossa mente a partir do momento que os nossos sentidos, ou seja, né, a nossa visão, nosso olfato, ali, a percepção do ambiente gera informações para o nosso cérebro. E aí, nesse intervalo de 5 a 40 segundos, a gente sente algo e isso manda uma informação para o nosso neocórtex aqui, que é a parte racional, que direciona o que a gente precisa fazer e o que a gente precisa agir. Então, aí é só uma figura de um cérebro para mostrar para vocês que ali tudo começa no cérebro reptiliano, na primeira parte, que é o cérebro mais primitivo, que é o cérebro que foi capaz de fazer a gente sentir nojo. Primeira emoção foi o nojo. Credo, nossa, eu tomei essa água, passei mal. Deve ter alguma coisa, eu fiquei com nojo, porque com instinto de sobrevivência, eu sei que eu não posso mais tomar água desse lugar, por exemplo. E aí depois isso evoluiu, que é para o cérebro límbico, que é uma estrutura que tem principalmente nos mamíferos, que é essa parte emocional. E por fim, mais os primatas desenvolveram o neocórtex, e o ser humano é quem tem o neocórtex mais desenvolvido, que é a razão. Por que eu estou mostrando esse cérebro para vocês? Porque eu quero que vocês entendam, nós somos seres racionais, porque antes a gente foi emocional. A razão evoluiu dessa nossa capacidade de sentir. Então, não acredite se alguém te falar, eu sou uma pessoa racional, não sou uma pessoa emocional, não sou uma pessoa emotiva. Não, todo mundo tem essa capacidade, só que o melhor dos mundos é quando a gente consegue usar as emoções ao nosso favor, porque vocês perceberam que emoções é o quê? Essa nossa interação com o meio ambiente para direcionar nossos pensamentos. Então, quando a gente consegue fazer esse link perfeito entre o que a gente sente e o que a gente pensa, é quando a gente equilibra a nossa inteligência emocional. E todo mundo tem essa capacidade da gente conseguir, inclusive, perceber emoções nos outros. Isso está muito presente na gente. Tanto que pessoas que não demonstram muita emoção, como pessoas que tenham traços aí de sociopatia, de psicopatia, elas nos parecem estranhas, nos parecem perigosas. Então, a gente instintivamente sabe reconhecer. Estão vendo essas imagens que tem aí? Será que vocês conseguem reconhecer quais são as emoções das 4 expressões faciais que eles estão fazendo? Escrevam aí no chat 1, 2, 3 e 4 o que vocês acham que eles estão sentindo. O primeiro homem, será que ele está com medo? Será que ele está com mais raiva? Será que ele está com nojo? Será que ele está com surpresa? A Carol já falou que ele acha que ele está sentindo raiva. Raiva, Lilian também, raiva, Raquel, raiva. Exato. O primeiro é raiva. Raiva faz a gente ficar assim, ó, com a testa franzida. A gente fica, quando a gente sente raiva, quase que a energia sobe para os punhos, a gente fica em estado de ação. Isso mostra na nossa cara. A gente consegue perceber quando uma pessoa está com raiva. E a segunda pessoa? A Bianca também está falando orgulho, a Lilian orgulho, a Raquel orgulho, a Aline, Melisse orgulho, Regina orgulho, Lúcia orgulho. Exato, ela tá ali, ó, tô orgulhosa. Quando a gente sente orgulho, a gente o quê? Levanta a cabeça erguida, né? Fica ali, tá confiante, né? A gente tá confiante das nossas ações. Isso a gente consegue até exibir no nosso rosto, nas nossas feições. E o terceiro, surpresa, Lilian, surpresa, Ana, surpresa, Raquel, surpresa. Estão muito bons, ninguém tá errando. Ele tá, meu Deus, o que aconteceu? Né? Ele não tá com medo, ele não tá demonstrando interesse, não tá demonstrando compaixão, é surpresa. E por fim, a quarta mulher, ela tá o quê? Deixa eu ver, divertimento, todo mundo divertimento, né? Mais do que uma alegria, ela tá ali rindo.
Então, não tem como, vocês perceberam, isso é da gente, a gente consegue ter essa capacidade de perceber as emoções. Por quê? Porque a gente, além de sermos seres racionais, nós somos seres emocionais. Então, o primeiro passo eu já vou dar para vocês. Qual que é o primeiro passo para a gente praticar mais inteligência emocional? Aprender a nomear as emoções. Gente, às vezes a gente faz uma bagunça, porque vocês identificaram fácil nas expressões o que aquelas pessoas estavam sentindo. Já percebeu que às vezes você acha que você está ansioso? Ai, quando você está mais sentindo medo de alguma coisa, ou você está com... Você está triste, você acha que você está com raiva, a gente bagunça as nossas emoções. A gente não nomeia elas direito, né? Primeiro porque a gente às vezes nem sabe que é uma emoção, a gente confunde lá no começo com uma sensação física, com um estado de humor. Então, quem se lembra do filme Divertidamente? Aí todo mundo lembra dos personagens, desses 5 personagens que foram baseados nas 5 emoções principais. E apesar de ser um filme para criança, também é um desenho animado para adultos, porque foi feito por cientistas que estudam inteligência emocional da Universidade de Berkeley, e eles que nomearam essas 5 principais emoções, tá? Que é a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo e o medo, que são os 5 primeiros que estão na sua tabela. E aí, esse mesmo centro de pesquisa, eles nomearam cerca de 27 emoções que estão aí na sua telinha. Então, tente perceber ao longo do seu dia qual a emoção que você sente quando vai passando, conforme... Lembra que a emoção é sempre despertada por algum gatilho, alguma informação que você captou através dos seus sentidos. Que será? Como será que você interagiu com aquilo? A gente sente e pensa sobre aquilo. Será que você está calmo agora? O que você está sentindo agora? Então, vamos começar a praticar um pouquinho. Lembra que eu pedi no começo para vocês pegarem algum material de anotação. Seria ótimo se vocês tivessem isso em mãos agora, mas se vocês não tiverem também, não tem problema. Você pode tentar se conectar à principal emoção que você está sentindo nesse exato momento. Quem tiver aí vontade, liberdade, pode escrever, inclusive no chat, a principal emoção que está sentindo. E para a gente conseguir se conectar cada vez mais a isso, fazer esse exercício de quase um check-in, um check-out, no começo e no final do dia. Acordei o dia me sentindo como, terminei o dia me sentindo como. Sabe aquela meditação que a gente fez no começo? Como é que será que estão sendo a qualidade das suas emoções, inclusive nessa quarentena? E conforme eu vou explicando, vocês já entenderam que existe uma relação direta entre as informações que a gente captura e o que a gente sente. Então, a gente consegue controlar melhor as emoções dependendo do tipo de informação, conforme eu vou explicar para vocês. A Carol está sentindo tranquilidade, o Márcio está sentindo tristeza, a Tami curiosidade, a Regina alegria, a Ana Lúcia está tranquilidade aí também. A Lilian, interesse. O Ivo até compartilhou aí no Netflix. Vale a pena, gente. Mesmo quem assistiu, depois dessa palestra, se tiver curiosidade, planeja aí no final de semana ou hoje, enfim, assistir esse filme de novo com outro olhar, com um olhar até mais científico. Porque é muito complexo. A Mirella falando que as emoções conseguem ser muito diferentes em uma semana. Mas tem de tudo, ó. A Melise também está preocupada, a Eliane está calma, a Patrícia aliviada, né? Então, quiserem fazer um print aí dessa telinha das emoções para na próxima semana vocês conseguirem identificar melhor, fazer esse check-in, esse check-out. Acho que pode ser um exercício bem interessante, inclusive com as próximas ferramentas que eu quero passar para vocês. Então, opa, quase pulei aqui. Então, tá bom. A gente fez o nosso primeiro exercício. O segundo passo da inteligência emocional é a gente aprender a qualificar aquilo que a gente sente, a qualificar as nossas emoções. E aí eu quero acabar com um mito que talvez alguns de vocês tenham. Sabe essa história da gente falar, eu tô bem ou mal? Primeiro, tente nomear as emoções. Não existe isso de, tô bem ou mal. Você tá o quê? Você tá alegre, você tá feliz, você tá triste, você tá ansioso, você tá com medo, com raiva. Dê cores às suas emoções. E aí o segundo passo não existem emoções boas ou ruins. Existem emoções agradáveis e desagradáveis. Tudo depende do quê? Qual
necessidade minha que está sendo atendida ou não. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo. A Tatiane está curiosa. Então, ela está com aí alguma... Tá vendo? Isso aí é difícil. Não é uma emoção nem necessariamente boa, nem ruim. Depende do que isso leva ela a fazer. Então, ela está curiosa com algum gatilho, que ela tem necessidade de o quê? De ter mais informação? Talvez seja isso. E quem está aí, tem muita gente ansiosa. Exatamente. É uma emoção desagradável de sentir. A ansiedade não é muito gostosa, né? Provavelmente vocês estão o quê? Vocês estão precisando de mais segurança, de mais calma. O que será que está preocupando? Tenta identificar isso. Porque, está vendo esse medidor aqui da energia? Foi um medidor que a gente criou lá na Escola Mídia Amor. E é justamente para a gente conseguir qualificar e classificar as emoções ali, ó, direto no eixo, da onde elas estão. Então, agora que vocês entenderam, e se alguém está com dúvida, pode mandar no chat, mas se existem emoções desagradáveis ou agradáveis, existe um outro aspecto das emoções, que é a qualidade da energia delas. Então, sabe a raiva, principalmente a raiva, gente, até a alegria, elas são emoções de alta intensidade, de alta energia. Elas fazem com que a gente vá para ação, que a gente tenha que fazer, elas nos impulsionam, parece que elas enchem o nosso corpo com uma energia para a gente fazer alguma coisa, e é isso mesmo, esse é o propósito, as emoções, elas têm um propósito. Assim como, a tristeza, estou deprimido, ou a calma, são emoções ali com um nível de energia baixo. Então, elas estão mais tranquilas, por quê? Elas não querem que a gente vá para ação. Pelo contrário, é um momento que a gente precisa ali ou se resguardar, ou acalmar o coração. Elas também têm o seu propósito. Então, percebam que cada emoção tem um propósito. O problema é quando a gente desperta isso a partir de um ciclo de pensamentos de algo que realmente não está acontecendo. Então, a gente sente medo numa situação de perigo que a gente imaginou. A gente fica ansioso por uma preocupação que a gente está criando na nossa cabeça. Esse é o problema, é quando a gente não tem uma boa gestão das nossas emoções e a gente deixa elas tomarem conta dos nossos pensamentos. Então, esses passinhos que eu estou sugerindo para vocês fazerem da inteligência emocional, elas dão mais domínio para vocês identificarem e saberem o que será? Por que será que eu estou sentindo assim? Primeiro passo, estou sentindo assim como? Eu preciso saber. Então, por exemplo, a ansiedade, vamos lá, a Larissa perguntou, a ansiedade seria alta ou baixa? Eu fico elétrica, mas às vezes eu fico bem para baixo. A ansiedade, no seu nível, ela tá aqui, ó, é que eu não consigo, não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas a ansiedade, ela é uma sensação, então, desagradável e ela tá aqui mais pro alto, ela não é completamente no nível maior, no nível máximo, ela não te dá o máximo de energia, a não ser que você esteja tendo uma crise de ansiedade, aí sim. Se não, ela provavelmente quando você fala que você fica mais para baixo, talvez tenta identificar exatamente a emoção, porque talvez ela já tenha se misturado com uma tristeza, né? Nós somos seres complexos e às vezes a gente sente mais de uma emoção ao mesmo tempo, isso pode acontecer. Então, essa mistura vai alterando o nosso estado energético, inclusive, né? Nossas emoções, elas interferem no nosso organismo, em como a gente se sente. Aqui, alguém está falando do pânico. Qual emoção seria alta totalmente? A raiva é uma emoção de alta intensidade, a alegria também. Só que a alegria, ela está no quadrante amarelo. Percebem? Porque ela é uma emoção agradável de alta intensidade. A raiva está no quadrante vermelho, ela é desagradável de alta intensidade. A calma seria uma emoção agradável de baixa intensidade. E a tristeza seria uma emoção desagradável de baixa intensidade. Tentem praticar isso um pouquinho, então, no dia a dia de vocês. E aí, este é o segundo exercício que eu sugiro para vocês fazerem. Sabe a emoção que vocês nomearam? Algumas eu já dei dica agora, mas tentem usar esse quadro para praticarem aí um pouquinho mais. E façam isso, usem esse medidor de energia também. Quem quiser fazer um print dessa tela, ou até depois desenhar, fazendo esse medidor. Se você conseguir fazer um check-in, check-out das suas emoções, identificar onde que ela está, como é que será que ela está fazendo você se sentir? Cheio de energia, com pouca energia, com emoções agradáveis, desagradáveis. Isso pode explicar um pouquinho mais
como é que você está interagindo com o meio ambiente. Isso pode te levar para um processo de mais autoconhecimento, são esses passos fundamentais da inteligência emocional para a gente fazer a gestão das nossas emoções. A Patrícia falando, acredito que meu alívio é agradável de baixa intensidade. Exatamente, né? O alívio você pode relaxar, né? Você estava preocupada com alguma coisa, você ficou aliviada, aí você pode relaxar. É o seu corpo falando, calma, agora não é o momento de você ficar tensa, é o momento de você economizar energia. Tá vendo como toda emoção tem um propósito? Até a ansiedade também tem seu propósito. É quando despertada pelas informações certas. Então, eu estou preocupada com as coisas que estão me acontecendo, aí eu tento me antever para ter a ação certa. Então, eu gero mais energia para tentar, putz, o que será que eu preciso fazer? O que será que o meu mundo, o meu meio precisa de mim para eu correr menos risco? Então, a ansiedade é essa emoção para a gente correr também menos risco, né? Mas é isso, como manter a energia trabalhando com pessoas cansadas e mal-humoradas. Vamos lá, tá? Para partes da conversa que podem ajudar você. E aqui, eu quero então, o terceiro passo, que vocês consigam identificar os efeitos das emoções no organismo de vocês. Tá vendo esse mapa das emoções? Várias regiões são ativadas dependendo da emoção do nosso corpo, né? Então, quando vocês sentirem uma emoção de alta intensidade, lembrem-se que as emoções duram de 5 a 40 segundos. Se nesse intervalo vocês conseguirem respirar e se acalmar, vocês podem evitar que reações maléficas possam acontecer, que vocês tenham ações que vocês não se orgulham muito. Mas as emoções, elas interferem, elas despertam uma cadeia de hormônios dentro da gente. Então, de fato, elas têm consequência fisiológica. E o problema é quando a gente sente estados aí de emoção podem ser muito prolongados, né? Quando a gente sente, por exemplo, ansiedade por um intervalo de tempo muito grande, isso pode ser prejudicial para nós. Então, de novo, uma pequena dinâmica das emoções. Agora, tenta só se lembrar no momento que você sentiu muita raiva, muita raiva. Eu já dei umas dicas no começo do que acontece com o corpo de vocês, mas vocês conseguem se conectar a esse momento e sentir? Parece que a energia, né, como eu falei, vai para as mãos, você fica com a boca fechada, como se estivesse preparado ali para lutar, para esganar o pescoço de alguém. É essa sensação que a raiva dá. É por isso que ela é altamente energética, ela te prepara para a luta. E ela, por que ela tem o seu propósito também? Porque todas as situações de justiça só foram alteradas porque alguém sentiu raiva por aquilo e teve energia suficiente para mudar. A Bia criou o incrível Cruzando Histórias porque em algum momento ela sentiu raiva da injustiça que muitas pessoas estavam passando ali, de ficar, enfim, sem emprego e tal. E essa raiva, essa indignação deu energia suficiente para ela começar um projeto. Por isso que tem esse propósito. E a ansiedade, o que dá para vocês? Qual o efeito no organismo, né? Será que vocês ficam ali, dá esse frio na barriga, né? Porque você também precisa te mover para ação de alguma forma, não com a mesma energia, mas também com alguma energia. E aí, para compensar, tenta se conectar a um momento muito feliz que você se sentiu ali totalmente realizado. Qual que era a sensação? E aí a alegria, né? Essa alegria, essa felicidade, ela também te dá energia para você ter vontade de pular, de cantar, de abraçar as pessoas. Ela te dá um êxtase você fazer com isso, né? Tem gente aí que fala também que chora quando raiva, essa super reação do nosso organismo. Tem gente que sente com ansiedade, dor no peito, insônia, cansaço, enfim. Existem níveis, né, que podem se agravando, mas sempre tem que identificar qual ou quais emoções vocês estão sentindo diante de uma situação, porque às vezes podem ter mais de uma, né? E aí o quarto passo da inteligência emocional é a gente conseguir mapear o que geram as emoções. Lembra que eu falei para vocês? A gente interage, capta as informações de bate-pronto. A gente sente uma emoção, isso desperta um pensamento. Tá, esse pensamento ele pode ou não me levar para ação. A ação, às vezes, é um novo ciclo de pensamentos, também pode ser uma ação. Mas a partir disso, então, essa primeira interação que a emoção despertou, ela vai levar a mais e mais pensamentos. Então,
dependendo do que você alimenta na sua cabeça, você vai continuar sentindo aquela emoção, você vai intensificar a sua emoção, ou você pode passar até para um estado de humor, que dura não só até 40 segundos, pode durar dias, né, horas, dias, semanas, dependendo do quanto que você alimenta a sua emoção. Então, basicamente, gente, a emoção que você mais sente é um termômetro de como você interpreta e como você reage com o mundo. Se você está se sentindo muito ansioso, muito pessimista, é como você tem reagido com o mundo. E não para menos, o mundo está caótico, tá caótico. Quem sou eu para falar? Mas a gente tem que procurar balanços na nossa vida para enxergar outras coisas com novos olhares para a gente também conseguir manter um equilíbrio emocional. Porque isso afeta nosso organismo, afeta a nossa saúde física. Então, isso é muito importante. A qualidade das informações que a gente consome interferem na qualidade das nossas emoções. Levem principalmente isso com vocês hoje. É por esse e outros motivos que eu crio páginas como Mídia Amor, para inspirar as pessoas a verem que também existe muita coisa boa sendo feita no mundo, também existe um olhar bom da humanidade, existe muito amor por aí. Então, assim como as coisas não andam boas em vários aspectos, existem outras coisas que andam e a gente precisa estimular esse tipo de pensamento para gerar emoções agradáveis, não boas, agradáveis. Então, eu quero que vocês levem essa atividade, tá? Porque o nosso tempo é curtinho e eu ainda tenho mais algumas coisinhas para falar. Mas pense em uma emoção desagradável que você sente constantemente. Acredito que a maioria vai falar que seja ansiedade, mas de repente pode ser aí raiva e tal, tristeza. E saindo dessa palestra, pegue esse caderninho e escreva estratégias para você lidar com essa emoção da próxima vez que você sentir isso. Será que tem alguma coisa que você pode fazer para mudar esse ciclo de pensamentos? Quando você está num ciclo de pensamentos que você não consegue controlar, se você se forçar a fazer uma atividade diferente por 5 minutos, você pode mudar o seu estado emocional. Isso é muito poderoso. Então tente, se force, sabe? Existe uma expressão em inglês que fala fake until you make it. Finja até você conseguir, se force até aquilo ficar natural para o seu pensamento, né? Faça outra coisa. Será que se você pode ligar para um amigo, você pode ver alguma notícia boa, você pode fazer exercício, você pode praticar arte, né? Fazer uma pintura, dança, cada um sabe ali o que pode despertar e gerar emoções mais agradáveis. Tem gente perguntando, a decepção é uma emoção. A decepção, ela é um sentimento. A emoção, ela é mais primitiva. A decepção, ela já é o seu pensamento muito formulado, que você já está formulando coisas e responsabilizando algo ou alguém por aquela emoção que você está sentindo. Então, um sentimento é uma emoção mais elaborada, quando ela se misturou na sua cadeia de pensamentos. A emoção é mais simples, ela é mais pura. O estresse é a mesma coisa, o estresse que vocês estão perguntando aí também. Ele é uma consequência, o estresse é complexo, porque ele é uma consequência também fisiológica do que a gente sente. O que a gente chama de estresse são várias emoções e o efeito delas no nosso organismo. Então, o estresse seria mais um humor, né? Um estado de humor que pode se prolongar. E aí, tenta perceber como vocês comunicam as emoções na sua postura, nas suas reações, como vocês se expressam. Essas emoções, lembra que no primeiro exercício todo mundo acertou ali, eu não vi ninguém errando. E esse teste foi feito por um cientista incrível, um psicólogo que chama Paul Ekman. E ele apresentou essas fotos para várias civilizações do mundo inteiro, inclusive civilizações que não tinham contato com internet, com TV, falando: que emoção que você vê aqui? E ele percebeu que essas emoções, no caso dele, não eram 5, igual divertidamente, eram 6, porque ele adicionou a aversão, que é a da terceira mulher ali, fazendo a cara da aversão. É quase um nojo. E a surpresa, a tristeza, a alegria, vocês conseguem identificar a raiva, o medo. Então, ele viu que todo mundo conseguia reparar. E você já reparou na sua postura? A gente se expressa, a gente comunica 55% da nossa informação através da gente expressa, né? Nos nossos gestos, na forma como a gente se posiciona, na nossa cara. Lembra que a raiva a gente fica com a cara fechada ali da primeira mulher? Então, observe isso. Isso pode ter um grande impacto, né?
E aí a Bianca falou como estado de ansiedade se difere da ansiedade como emoção, a ansiedade como humor. A ansiedade como humor é quando o seu ciclo de pensamentos, Bianca, ele ficou muito contínuo e aí ele pode ser tóxico, ele pode quase virar uma desordem emocional. Tudo aquilo que dura mais de 40 segundos, ele evoluiu de uma emoção. A emoção, ela é pura, ela é como você capta a informação, você sente. Tudo aquilo que evoluiu, que você teve que elaborar em pensamentos e tal, ele virou um estado de humor. Por isso que eu falo, cuide dos seus pensamentos, porque quando eles ficarem muito prolongados, eles podem virar estados que aí tem interferência muito direta na sua saúde física, no seu impacto, tá? E sim, como eu falei antes, Regina, a gente é complexo, a gente sente várias emoções ao mesmo tempo. E vamos praticar, então. Na próxima semana eu quero só outra coisa deixar para vocês. Tente não reclamar, porque assim como nossos pensamentos governam aquilo que a gente sente, tudo aquilo que a gente fala mostra como a gente está interagindo com o mundo. Então, tente não reclamar tanto, porque, querendo ou não, quando a gente reclama, a gente responsabiliza. Responsabiliza alguém, responsabiliza Deus, a sociedade, o universo, o governo, que alguma coisa não está boa. E não é que a reclamação não tem seu propósito, às vezes ela tem, mas ela pode virar um hábito e, pior, ela libera o cortisol, o hormônio, que é esse hormônio que causa o estresse no nosso corpo, né? E aí a gente se sente frustrado. E aí você deixa de usar essa energia para outras coisas. Então, tente fazer esse pequeno hábito que a gente fala tanto, mas é difícil, às vezes, passar falando 1 hora sem reclamar já é um grande desafio. Então, tentem diminuir cada vez mais até virar um hábito. E aí, o passo principal para a gente ir para o final desse nosso encontro, que infelizmente é curto, que eu queria falar muita coisa para vocês, mas é para gerir as emoções de fato. Tá vendo aí, gente, essa interação é como a gente age. Então, a gente está numa condição, acontece alguma coisa, um evento. Então, como eu falei para vocês, meus sentidos, as minhas sensações captaram, e isso desperta a minha base de dados. A partir da minha base de dados, então, do que eu interpretei, eu vou mudar fisiologicamente aqui no meu corpo, pelos hormônios, e psicologicamente. E aí eu posso decidir o que eu vou fazer com isso, se eu vou tomar ações construtivas ou ações destrutivas a partir disso. E isso vai alterar a minha condição posterior. Então, de novo, quando a emoção passar dos 40 segundos e aí ficar por horas, semanas e tal, eu já transformei aquilo num estado de humor, em que os meus pensamentos ainda estão ativando a minha base de dados. Então, você pode ter algumas alternativas aí para você conseguir gerir melhor essas emoções. Primeiro, você pode escolher situações. De repente, você não quer se expor a alguma coisa, você não quer usar tanto celular que vai te despertar ansiedade. Você pode escolher algumas coisinhas, né? Enfim, nem sempre isso é possível. Às vezes a gente tem que lidar com a emoção. Às vezes a gente pode escolher dar um tempo, ir pro banheiro, correr, chorar. Tem gente que falou aí que dá vontade de chorar quando sente raiva, né? Eu também. Às vezes, quando eu sinto muita raiva, o que é melhor fazer? Respirar e tal, e dar esse tempo. Lembra dos 40 segundos, só para se acalmar. Mas, se possível, se você não souber como fazer naquele momento com a emoção, vá para o banheiro, corra, ao invés de ter uma discussão, de ter um conflito que depois você pode se arrepender e ter uma ação destrutiva. Essa é uma outra opção, mas nem sempre a gente consegue dar um tempo. Então, será que dá para a gente suprimir uma emoção, aquela desconfortável, desagradável? O que a gente pode fazer? Aí tem uma imagem muito representativa, né? A criança está chorando e tal, a mãe coloca desenho animado, coloca mamadeira, tenta de toda forma distrair a criança e tirar do foco. A gente pode se forçar a fazer isso. Como? Eu estou sentindo uma emoção muito desagradável agora, de repente eu posso escolher ver Netflix, ver alguma coisa para tirar o meu foco, minha atenção e eu parar de sentir aquilo. Isso pode ser funcional por um tempo, mas pode ser inclusive prejudicial porque eu ainda assim não enfrentei a situação, né? E aí, aqui a gente começa a praticar a inteligência emocional num nível mais significativo. Vocês perceberam que eu tenho que começar na raiz, eu tenho que começar aqui na minha base de dados.
todo o meu estado físico, psicológico, que guia as minhas ações, ele é determinado pelo aquilo que eu interpretei de um evento, das informações que chegaram até a mim. Então, eu posso ressignificar uma situação, eu posso repensar aquilo, né? Repensar minha base de dados, repensar minhas crenças, repensar o meu diálogo interno, perceber se eu estou sendo compassiva ou não comigo mesmo. E isso pode gerar um grande pensamento para mim. E acho que alguém, Bia, você que quer falar? Estou ouvindo o microfone aberto aí. Mas por fim, a gente pode escolher abraçar as emoções, que esse é o melhor. Eu coloquei até aí do Divertidamente, que ele ensina muito isso, é assumir a emoção. Agora vocês têm mais ferramentas para conseguir identificar exatamente a emoção que vocês estão sentindo, qual a qualidade dessa emoção, como vocês comunicam, que pensamentos geraram, para daí você trazer mais racionalidade. E vai uma diquinha aí, tente adotar uma perspectiva de terceira pessoa. Isso pode ajudar vocês a saírem desse estado emocional e ativar mais a racionalidade de vocês. Então, eu estou passando por muita ansiedade, eu falo, ai, a Paula agora está ansiosa porque ela pensou que a internet poderia cair nessa palestra. Sabe, você vai contando a história que sua cabeça está narrando para você e o que está despertando a emoção. Você vê, mas faz sentido? Tá bom, mas o que de pior pode me acontecer? Será que eu não posso fazer nada? Se eu não posso fazer nada, por que eu vou ficar ansiosa? Então, você vai ganhando mais domínio da situação, né? A Andressa falando que conversa com ela e com ela mesma. Isso é saudável, viu? É saudável, não é coisa de gente louca, não. É saudável mesmo. Então, resumo das estratégias. Quando você não tem pouco controle, você pode fazer o que está na tabela aí do lado direito. Você pode evitar, dar um tempo, suprimir a emoção. Na situação que você tem um pouquinho mais de controle, você quer transformar a experiência, especialmente depois que ela já passou, você consegue ressignificar, mudar a sua base de dados ou substituir aquelas emoções que você estava sentindo, né? Desagradável por agradável, porque você conseguiu tirar um aprendizado daquilo. E o máximo para você praticar mesmo sua inteligência emocional e fortalecer o seu QE é você conseguir abraçar as suas emoções. Falar, putz, eu estou com muita raiva mesmo, porque eu estava pensando nisso, nisso, nisso. E aí você vai conseguindo ressignificar e pensar o que você pode fazer. Então, para você praticar depois, ao longo da semana, pensa numa situação recente que você teve de conflito muito grande, que te gerou um estresse muito grande, uma emoção desagradável muito grande, para você pensar, putz, o que te deixou bravo, triste, chateado? Quais foram as mudanças que isso provocou em você? Quais as consequências dessas mudanças? O que você fez? E será que se suas crenças tivessem sido diferentes, sua base de dados, será que você teria reagido de outro jeito? Será que você teria sentido outras coisas? Né? Então, isso vai te dando mais ferramentas para você ver que a situação, ela não determina o que você é. Você começa a ter mais controle da situação e você não deixa situações te controlarem o seu estado de humor. E esse é o grande pulo do gato da inteligência emocional. Quando você passa a ter mais domínio sobre as situações e elas não têm tanta influência assim, não te desequilibram, né? Você consegue manter o seu equilíbrio emocional. Isso é o que a gente busca. E gente, não tem jeito. Infelizmente, eu queria dar uma fórmula mágica aqui para vocês. Pratiquem. Eu dei algumas ferramentas, sim, mas precisa dos 2 P's, que é paciência e prática. Então, você precisa aprender a reconhecer cada vez mais as emoções, rotulhas, né? Você tem que nomeá-las para dominá-las, mapear, perceber de onde estão vindo os pensamentos, perceber como você expressa, como isso pode prejudicar sua comunicação. Às vezes você está aí muito ansioso, batendo o pé, conversando com alguém, não está percebendo o quanto que isso desconecta. Então, seja um observador de como as emoções te afetam e aprenda a gerir cada vez mais, né? A transformar, a ressignificar como as emoções podem te afetar. E, gente, tudo que vocês estão falando aí, a impulsividade não é uma emoção, é uma consequência de uma emoção maior que você sentiu. Então, a impulsividade, você pode ser impulsivo porque você sentiu raiva, porque, enfim, você se sentiu muito ansioso, muito alegre. Você pode ter um impulso de alegria, né? Ela é uma consequência.
E frustração é uma emoção, ela também é um sentimento mais elaborado quando você já veio aqui para o campo dos pensamentos. Mas, gente, para a gente fechar, que eu já passei 4 minutinhos do nosso tempo, faça estratégias do seu planejamento. Perceberam que é tudo questão como você alimenta, né, sua cabeça? Seja intencional, alimente-se de coisas que vão te gerar emoções agradáveis, principalmente gratidão, alegria, contentamento, entusiasmo, que elas têm uma capacidade de transformar fisiologicamente o seu corpo para um estado de equilíbrio emocional melhor, mais profundo, mais estável. E quanto mais você praticar, mais você vai conseguir manter esse equilíbrio. E planeje, então, esses contextos. Será que volta e meia na sua rotina você não consegue marcar uma call com um amigo querido, ler uma coisa que te agrada, fazer alguma coisa, um hobby que você gosta muito? Crie esses momentos, né? A gente tem que ser muito intencional nessas coisas. A gente planeja tanta coisa no nosso trabalho e a gente deixa de planejar coisas que fortalecem o nosso quociente emocional. E principalmente cultive compaixão e altruísmo. Faça o bem para os outros. Às vezes a gente fica muito preocupado em cuidar só da gente, né? Mas a gente também faz isso quando a gente cuida dos outros. Isso transborda para a gente. E essa compaixão, ela também pode nos dar mais equilíbrio emocional, acreditem. É isso, gente. Eu fico feliz aí pelos comentários de vocês. Tentei ser breve, passando o máximo de informações que eu poderia, porque eu sei que é um assunto muito relevante. Para quem quiser se conectar, estou sempre no Mídia Amor e agora na Escola Mídia Amor, que dá mais essas ferramentas de inteligência emocional e tal, e no site. Mas eu agradeço muito de coração, agradeço o convite, espero que vocês tenham gostado e que levem as ferramentas aí, pelo menos para esses dias aí da semana, para vocês conseguirem fortalecer o QE. Linda, maravilhosa! O pessoal gostou muito, foi muito legal. Eu também estou aqui com o coração aquecido, é muito bom. Eu até peguei meu grok, Paulinha, para jogar hoje para mim mesmo. Faz um tempo que eu não jogo e é muito bom nomear mesmo os nossos sentimentos, os nossos desejos, necessidades. Faz muito parte dessa organização interna, né? Eu confesso que eu ando muito bagunçado, assim, de sentimentos, de emoções. E ouvir você falando me deu vontade de organizar. Que é o que eu tô falando aqui em todas as palestras, viu, Paulinha? Não adianta nada a gente escutar um monte de coisa, se conectar e a gente não levar para a prática, né? Não fazer o passo 2 de absorver, né? De digerir tudo isso, de realmente colocar no nosso dia a dia. Então, eu falo para eles, olha, é muito conteúdo esses dias, porque estão tendo basicamente 3 conteúdos por dia, eu sei que é muita coisa, eu também estou bem agitada com tudo que está acontecendo, mas a gente tem que tirar um tempo para colocar para rodar, né, gente? Estão animados para rodar tudo isso que vocês estão aprendendo? Eu já estou vendo aqui os rostinhos, os mesmos rostinhos, os mesmos nomes, os mesmos rostos aparecendo sempre, falando, gente, aí ó, o pessoal tá animado, que bom, que bom. Lá no Escola Mídia Amor, no Instagram do Escola Mídia Amor, tem muito conteúdo da Paulinha e da Júlia, que é a sócia da Paulinha, e muita coisa boa, elas fazem lives aí, são super blogueiras, tem muito conteúdo online que vai ajudar vocês também, quem quiser aprofundar. Não deixem de seguir a Escola Mídia Amor, que tem muita coisa legal para acrescentar para a vida, para a carreira de vocês também. Pessoal, obrigada a todos pela presença. Obrigada, Paulinha. Sigam o Mídia Amor e a Obrigada, Escola Mídia Amor, gente. gente.